Deixar com vocês mais uma mensagem ao vivo no canal. Boa noite, a paz seja tudo. O ser humano definitivamente ele não foi feito para ficar só ou para viver só. É claro que no homem você só uma plenitude. O homem não foi criado como uma outra pessoa, ele foi criado só. Primeiro Deus faz Adão e aí depois ele faz Eva. Mas há um comentário, e esse comentário ele é bem pertinente. Ele diz assim: não é bom que o homem viva só. Não é impossível que o homem viva só. A palavra não foi essa. Mas também não é bom que ele esteja só. É por isso que durante ali a obra da criação foi feita Eva a partir da costela de Adão. O medo de ficar só ele vem. Hoje em dia, no mundo que vivemos, é muito difícil a solidão, muito difícil viver uma vida, e ainda mais em determinado momento da nossa vida em que eu acho que reconstruir é complicado, né? Alan, mas a palavra fala que a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente fica só, a gente se reconcilia. Aquela velha interpretação do repúdio é igual ao divórcio. Ou a pessoa repudiada, ela está presa, realmente ela está presa, porque não há uma finalização de um matrimônio, mas é totalmente distinto. Comentei isso nas lives, né? O pessoal pega esse texto aí para poder utilizar como argumento de que você está escravo, eternamente ligado, escravizado a uma outra pessoa. Ficar só pode ser uma opção? Para algumas pessoas sim, mas eu acho que há uma certa hipocrisia dentro dessa escolha, porque o inimigo ele vai atacar justamente onde você está mais vulnerável, justamente a área da sua vida onde você tem mais dificuldade de lidar. E quando se fala de estar só, a gente sabe qual é a área que o inimigo especificamente vai atuar. Ele não vai botar banana para o rato e nem queijo para o macaco, vai colocar a isca certa na armadilha. Então dentro disso vai somar uma série de coisas, como a carência, como em toda essa questão sentimental. Você vai acabar uma hora ou outra se vendo numa situação muito complicada perante Deus, perante o Senhor. O que acontece é que Deus ele vai te dar uma saída, meu irmão. Há um medo, há um receio de ficar só, sim. Esse receio é uma realidade. Ainda mais quando a pessoa já tem uma certa idade, porque as pessoas mais jovens elas sofrem mais com a questão, especificamente a questão relacionada à sexualidade. As pessoas mais velhas sofrem mais com a questão ligada à solidão. E, infelizmente isso acontece. Eu vejo muitas pessoas no canal, o YouTube me dá a estatística do público que assiste os vídeos. Muitas pessoas que construíram ao longo de décadas uma história e se veem agora sozinhas dentro de um barco. O que eu posso te dizer é que o Senhor Deus, ele nunca desampara o justo. Nunca. De forma nenhuma. Deus não desampara o seu servo, a sua serva que tem orado. Ele te dá uma saída. Ele te dá um escape. Ele vai te dar uma possibilidade de um recomeço. Eu não tenho medo nenhum de te dizer isso. Eu te afirmo diante do Senhor que Ele vai te dar. A ideia que se tem às vezes é um pouco deturpada. A palavra ela diz assim, em Jeremias 31, versículo 25: porque satisfiz a minha alma cansada, porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida eu saciei. Nisto eu despertei, olhei, e o meu sonho foi doce para mim. Aqui o Senhor Jesus ele fala a respeito da sua própria morte e o resultado dela. Ele estava angustiado porque ia morrer, sabia que havia um plano, um projeto, mas a morte dele também ia satisfazer a alma do homem. E às vezes a nossa alma está tão cansada, tão amargurada. E ele diz, porque satisfiz a alma cansada. Só Ele pode fazer isso. Uma outra pessoa não consegue satisfazer a nossa alma cansada, mas o Senhor Jesus ele consegue.
toda a alma entristecida saciei. Só Ele consegue saciar a sede da nossa alma. E Ele diz, nisso eu despertei. Ele morreu, na cruz do Calvário Ele saciou a sua alma, a minha alma, a nossa alma cansada. Ele tirou tristeza da nossa alma entristecida. Então eu despertei. Ele ressuscitou, a sua ressurreição. E Ele fala, e olhei. Ou seja, Ele viu o resultado do seu sangue derramado. E o final do versículo diz assim, o meu sono foi doce para mim. Ele mesmo diz que valeu a pena ter adormecido, ou seja, ter morrido, para depois despertar e ver o homem salvo. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos salvar, para tirar a tristeza, a solidão e a angústia. O Salmo 104 ele diz que o Senhor se alegrará nas suas obras. E em Isaías 53 que Ele verá o fruto do trabalho da sua mão e ficará satisfeito. Ele justificará muitos, porque Ele levou sobre Ele as nossas iniquidades. Meu irmão, Deus não vai te desamparar nessa jornada, não. Deus não vai te deixar só. Deus não vai te deixar só, e aí eu não estou querendo dizer aqui, porque o Senhor estará comigo. Isso é muito bom, Deus sempre vai estar contigo. Mas Deus também não fez o homem para viver só. Ele faz com que o solitário habite em família. Não é o oposto disso. Criaram uma distorção, e aqui voltando para o que eu estava falando no início. O Deus da lei, a rigidez do Deus da lei, a misericórdia do Deus da graça e a ultra mega rigidez do Deus da restauração. É pior do que o Deus da lei, segundo o entendimento que se tem por aí, segundo o pensamento que se tem por aí. Chega uma hora que a gente tem que tirar as amarras. A fornalha serve para isso. Aqueles 3 homens foram lançados amarrados, atados dentro da fornalha, pés e mãos. E depois a palavra fala que eles foram vistos andando. Provação serve para tirar as amarras da religiosidade de nós. Essas amarras têm que ser queimadas, devem ser queimadas pelo fogo do Espírito Santo, não da razão humana. Está na hora, meu irmão. Está na hora, minha irmã, de tirar as amarras. Não fica com medo de solidão, não. Não fica com medo disso. Deus não vai te desamparar. O Senhor é fiel com os fiéis. Às vezes Ele é até fiel com o infiel. A palavra fala, nos mostra isso. Não confia, descansa. Acredite no propósito de Deus de ter te permitido essa luta, esse deserto, essa provação. E tenha certeza que o Senhor, Ele vai te dar o escape que você deseja. Às vezes pode parecer um pouco, é vago dizer isso, né? É como eu sempre falo aqui no canal. Eu procuro ter cuidado com as palavras, porque eu não quero gerar mais dúvida em quem já tem muita dúvida. Eu sei que muitas pessoas possuem uma maturidade espiritual e que eu posso chegar aqui e jogar a feijoada no prato, elas vão digerir bem, elas vão discernir bem. Eu vejo pelos comentários. A grande maioria tem um bom discernimento. Mas agora também existe um público que é a minoria. Eu não estou aqui julgando os irmãos, eu também vivi isso durante uma boa parte da minha caminhada. E ainda não está pronto para ouvir algumas coisas. Pessoas que ainda não estão prontas para poder ouvir, ter um tipo de alimento, na verdade vai passar mal. Você pega feijoada, você vai dar para um bebê? Não tem como. Tem que dar mucilon, tem que dar leitinho, não tem condições. Tá? Então é por isso que às vezes eu procuro dosar ou ter cuidado nas palavras. Mas não tenha medo da solidão. Deus não vai permitir. Deus é fiel. Alan, como Ele vai resolver o meu problema? Eu não sei. Não sei nem como Ele vai resolver o meu problema. Mas eu creio que Ele vai resolver. Eu creio. Não tem essa história de que Deus não dá conta. Deus dá conta de tudo. Dentro da vontade dEle. A questão não é se Ele pode. A questão é o que Ele quer. Essa é a nossa questão. Paulo diz assim: a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É essa vontade que nós devemos alcançar. Não é fácil. Então fica aqui o texto para os irmãos de que Jesus ele morreu na cruz para tirar a tristeza da nossa alma, do nosso coração, para tirar o peso do pecado e o vazio da nossa alma. Vazio esse que estava
por essa condição por conta da falta de Deus na nossa vida. Não é por causa da falta de uma outra pessoa. Deus nos fez plenos, porém, realmente, Ele cumpre um propósito, Ele une propósitos, né? Como bem mencionou a irmã, canal, eu até esqueci o nome do canal. Tem os bombeiros, me ajudem, por favor, o pessoal que está na live. Prova de Fogo. Ela falou, olha, Deus une propósitos. Verdade. Deus une propósitos. Eu falei que tem os bombeiros porque eu acho que tem um filme de bombeiro que fala que é a Prova de Fogo. Eu acho que eu confundo o nome do filme com o canal da irmã. Então Deus ele une propósitos. Ele cumpre propósitos. Qual o propósito de Deus para minha vida? Eu não faço a mínima ideia. Não sei nem qual é o propósito de Deus. Para mim, eu vou dizer qual é para a sua. Mas você deve buscar entender. E Ele vai te dar as coordenadas, tá bom? Deus te abençoe nessa noite de sexta-feira. Final de semana é difícil. Final de semana vem a angústia, vem a opressão, vem os pensamentos ruins. Tem todas as dificuldades do inimigo. O inimigo ele tenta de todas as formas entrar na mente. Ele tenta atalhos. Ele lança setas. Mas agora você está numa guerra. Tem que se revestir. Paulo diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Não é só uma parte da armadura, não. É toda a armadura. O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, a espada do Espírito. Toda a armadura de Deus. Se ficar uma partezinha, você vai ser alvejado. Vou finalizar aqui lembrando um sonho de um pastor amigo meu. Ele dizia assim, ele falou para mim que ele sonhou e que vinha um homem na direção dele e lançava um arpão, não, com uma lança. E aquela lança, ela acertava em cheio nele. Só que ela não transpassava ele. Ela batia nele, né, e feria, de certa forma, um pouco ele, mas não penetrava nele por conta da armadura. Estava totalmente revestido por uma armadura. Então, irmãos, o inimigo ele vai tentar. Pode até doer as tentativas dele, mas não vai causar dano de morte. Poder no sangue de Jesus. Lembra de Paulo, na ilha de Malta? Foi mordido pela serpente. Certamente até doeu aquela mordida, mas não levou Paulo à morte. O sofrimento que você está passando vai doer. A luta que você está passando dói, mas não é para a tua morte. Não é para a tua destruição. Não é o seu fim. Não é o ponto final da tua jornada. Não, Deus reescreve histórias. Deus tira proveito daquilo que é destruição. Ele faz restauração. Deus transforma entulho em material de obra. Ele transforma monturo, lixo em matéria-prima para construir. É o grande reciclador do universo. Se ele fez isso, deu um reset no planeta Terra, por que ele não pode fazer isso na sua vida? Confia. Deus não vai reconstruir, não. Ele já está reconstruindo. A paz do Senhor Jesus.